Bom dia a todos. Aqui é a Paty Tedesco, com mais uma live. Deixa eu escrever o assunto de hoje. Assunto. Ó, a prof. Ana Carolina já chegou. Deixa eu só escrever o assunto aqui. Assunto. Cristais. Publicar. Fixar. E a professora já está entrando. Vamos conectar com a professora Ana Carolina da escola Aurora. Oba! Tudo Olá! bem? Bom dia! Bom dia. Tudo bom? Tudo bem, obrigada pelo convite. Ai, capaz! Foi um prazer a gente fazer essa troca de conhecimentos, né? Então, hoje nós vamos falar sobre cristais, né? Uma coisa que eu tenho muita curiosidade, que eu gosto muito. E coisa boa ter uma professora para falar sobre isso, né? Então, eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou a Paty Tedesco, eu sou terapeuta. Eu trabalho com cristais, cone chinês, mesa radiônica e radiestesia. E o reiki, né? Todo mundo tem o reiki, né? Então, o reiki também eu tenho o reiki. E aí, essas lives, assim, surgiram para fazer essa troca de conhecimentos, né? Que quando a gente faz uma live, eu vejo que a gente consegue atingir muito mais pessoas para se dar uma olhada, ver o que realmente faz sentido para elas, qual a terapia que faz sentido para elas. E aí foi assim que as lives do Paty TD pro Ateliê da Alma começaram a surgir. Pode te apresentar aí. Sim, ótima iniciativa. É isso É, mesmo. Quanto obrigada. mais a gente poder atingir as pessoas, ajudar nesse momento, melhor mesmo, né? É. Então, meu nome é Ana Carolina e também Aurora é meu nome de escritora. Então, eu tenho o livro publicado da Sabedoria dos Cristais e o Show Depressão como Aurora. E trabalho já com terapias integrativas há mais de 15 anos, com reiki, cristais, florais, Magnify Healing. Então, são técnicas que eu tanto atendo como dou aula, assim. Tem um espaço na Zona Norte, que é o Espaço Aurora Pachamama. Ah, muito legal. Pode ir Isso. falando. Bom O dia, estou tempo é teu terminando minha agora. faculdade. Sim, não sei sobre o que que a gente, se você pensou em alguma linha, assim, para iniciar. Como é que Tudo você, contigo, pode ser tudo contigo. Vamos falar como é que sobre tem acontecido, assim, você elabora algumas questões, você deixa a pessoa livre para falar? Fica à vontade tudo também, que você livre à tiver. vontade. Pode começar como tu quiser, como se fosse uma aula tua. Ah, Tipo, tá bom. né? O que que é o cristal, como ele te ajuda, né? Uhum, tá bem. Então, todo o tempo é teu. Tá bem. Bom, então eu gosto sempre de começar explicando que os cristais são seres vivos. Então, partindo dessa premissa, tendo esse olhar, a gente, quando vai trabalhar com os cristais, é uma troca com uma outra consciência que é viva. A natureza tem energia como nós, como as flores, como os animais, tudo que é vivo tem uma consciência. Então, partindo dessa ideia, assim, a gente vai lidar com os cristais não como se eles fossem nossos ou como se, né, a gente tivesse esse poder assim sobre eles, mas junto com eles. Então, dentro do xamanismo, eles são chamados de povo de pedra. Então, como um respeito, uma reverência, e cada cristal ele tem então uma propriedade terapêutica. Eu gosto de associar como as plantas que a gente tem costume, que a gente tem mais facilidade assim, já tanto na nossa alimentação como nos chás, a gente quer se acalmar, toma um chá de camomila, né? A gente sabe que quer acordar, toma um café. Então, também tem cristais que têm essas propriedades, como as plantas. Alguns ajudam a acalmar, outros vão ajudar a nos energizar. Então, isso é interessante, assim, quando a gente vai estudar, porque às vezes a gente já está muito agitado, aí pega um cristal que vai nos deixar mais agitado. Então, ou então a pessoa usa um colar, um brinco, uma pulseira, que aí estimula muito determinada coisa. Então, é interessante a pessoa que gosta de usar joias com cristais saber minimamente o que que ela está usando, assim, porque é como se fosse tomar café o dia inteiro. A gente sabe que café é bom, mas o dia inteiro não é bom. Não. Então, também os cristais, se você usa assim excessivamente uma determinada energia, pode ser que não seja bom, assim, você fique muito introspectivo, você fique muito agitado, ou aquele cristal vai trazer a raiva à tona, daqui a pouco você está irritado com as pessoas, você nem sabe por quê, mas aquela energia está muito estimulante, assim. É.
E tem uma Então, coisa muito peculiar com essa coisa do cristal, né? Eu fui numa loja dessas que vende de cristais, assim, e fui pela minha intuição. A gente diz, confia na tua intuição, né? Mas não é só assim, né? E aí, peguei o olho de tigre, disse, não, o olho de tigre é muito bom para proteção, ele te potencializa isso e aquilo. E aí, eu tenho um filho de 9 anos, quem tem menino de 9 anos entende o que é um menino de 9 anos, né? Gente, ele ficava assim, mãe, eu não consigo usar esse colar. E ele realmente não conseguia usar aquele colar. Eu, gente, não, só um pouquinho. E não usava, não adiantava, aquela coisa de mãe, assim. Aí eu disse assim, não, tem alguma coisa. Daí eu fui pro meu professor de Reiki, que também trabalha com cristais, e disse, Paty, se ele tem a raiva, potencializa a raiva. Então tu tem que hum, cuidar também qual é o teu perfil, exatamente. né? Deu, Deixa, ai deixa meu ele Deus, mais aquela agitado, porque mãe. ele já tem uma agitação natural, né, de uma criança de 9 anos, cheia de vitalidade. Então aquilo realmente exacerba, assim. E aí, tipo assim, a gente comete umas gafes, né? Por ignorância, exatamente por isso, por não se dar Uhum. conta que não é só a tua intuição. Aquilo protege, pronto, Sim, beleza, né? sim. Não, tem todas Eu aquelas sempre outras. gosto de falar que nesse mundo dos cristais é sempre bom aliar o estudo com a intuição. Então, o lado racional e o lado intuitivo. Porque não adianta só usar a intuição. A gente tem o hemisfério cerebral dois lados, o lado É, racional e o lado intuitivo. Então, o ideal é a gente ter esse equilíbrio, assim. Porque no mundo espiritual a gente vai muito assim, só pelas canalizações, pela parte assim intuitiva, mas se você não tem um estudo também, isso você não é, consegue usar o intuitivo em todo o seu potencial, porque realmente o racional é que vai te dar um norte assim, é, para você é, saber o que fazer ou não, isso para poder usar a intuição de uma forma plena assim. é isso aí. E aí todo o tempo é teu, tá, Ana Carolina? Pode usar com aquilo que tu quiser falar pra todo mundo, assim. Eu não sei, o pessoal tá nos ouvindo bem, a imagem tá boa, tá tudo certo. Acho que vamos falando enquanto o Acho que pessoal é ok, né? responde, Assim. assim. Para mim tá ok, assim, te vejo bem, ouço também tá tranquilo. Tá, então vamos lá. Tudo contigo. Tá bem. Bom, e puxando esse gancho que você trouxe das escolhas dos cristais, né? As pessoas têm muita dúvida assim se eu uso cristal bruto ou rolado. Tem muito essa impressão que os cristais brutos eles são melhores, porque os Uhum. brutos são como são na natureza, né? Sem ser aquela formato Polidos, lisinho, né? que a gente chama polido e rolado, exatamente. Então eu digo muito que depende da energia do cristal. Tem cristais que são polidos, mas tem energia mais forte que um cristal bruto. Então não necessariamente um cristal bruto vai ser sempre melhor. Porque observa que as pessoas têm suas preferências. Tem pessoas que, eu gosto de trabalhar com brutos. Tem pessoas que, eu prefiro trabalhar com polidos. Então isso é uma questão muito pessoal, assim, não tem muito certo e errado no mundo dos cristais. Tem um norte, assim, que é aquela energia que eu falei, né, no início, das propriedades, assim. E às vezes muito na literatura você vai encontrar, às vezes, muitas confusões. Um livro diz uma coisa, outro livro diz outra. Aí a pessoa começa a estudar, ela pensa, como é que eu vou saber? Então tenta ter algumas informações diferentes para poder comparar e principalmente buscar a sua própria conexão. Exato. Fazer o teste, Porque né? Fazer o exato. teste. Que é como tu teve essa experiência com teu filho. Você vai na prática e conhecendo, eu falo que trabalhar com cristal é como você fazer um curso de culinária. Você no final tem que provar a comida. Se você só trabalha, faz as receitas, tu não entende, tu não sabe qual é o sabor, assim. Então, o É, cristal você também tem que sentir. O sabor é a energia do cristal. Você tem que entender. Aí, como é que você vai sentir a energia? Segurando, colocando ele no teu corpo, né? é. A Marina, que é uma amiga minha, tá perguntando qual é a diferença da limpeza do bruto e do polido. É que, na verdade, eu acho que é mais pelo tipo de cristal, né? Porque tem uns cristais que tu não pode botar na água, Não né? tem, exatamente. Não tem diferença na limpeza do bruto e polido. O que mais importa é o tipo do cristal. Então, por exemplo, a hematita, um minério de Eu vou ferro. pegar os meus Então, aqui, vai falando. os cristais que têm ferro, cobre, que têm uma aparência metálica, eles não podem ficar na água porque vão oxidar. Por exemplo, a perita tem uma aparência metálica, Eu as tenho mucas aqui. também. Então, o que que acontece? Ele vai ficar enferrujado, né? Só que o que eu observo da minha experiência, eu tenho uma hematita bruta e uma hematita rolada. A hematita bruta na água, ela estraga mais, oxida mais. A hematita rolada, mesmo que eu ponha na água, ela não vai estragar tanto. Aqui, ó. Então, assim, ambas não podem ir para a água, mas se Ó, você. essa aqui É, é uma que até onde eu me lembro, essa aqui não pode na água, ó.
E ela é Isso, polida, ó. Ai, que exato. pena que Mas tá ela não aqui tá o chega a foco. ficar enferrujada. É isso, dá pra ver. Mas ela não chega a ficar tão enferrujada como a bruta. Então, sei lá, o que eu observo de diferença é isso, que as brutas elas vão estragar mais, assim, né? Se você põe Essa na aqui é a água e não. outra também, até porque ela se esfarela, né? Ela é Essa é a bruta, selenita, é a isso. selenita, então ela não pode ir na água, porque senão ela se esfarela toda. Ela já tá meia Isso, ela se machucadinha aqui pelo dissolve. uso, ó. Isso. Mas é um cristal também que até onde eu me lembro também não pode ir para água. Isso, então os cristais também que têm uma dureza inferior, que você é como se fosse quebrar ele na mão, assim, ele é muito leve, fino. Azurita, selenita, como a Patrícia mostrou, são cristais que se você coloca na água, ele se dissolve, então o ideal é não limpar ele de outra forma. Você pode deixar ele sobre a terra, você pode usar o incenso, às vezes Tem eu o molho sol assim, também, né? você Tem a pode história de deixar poder. para energizar mais, para limpar no sol não faz tanta diferença. Eu acho que Ah, seria é. mais para energizar. Então, nem todos os cristais precisam de energização. De tempos em tempos você pode energizar eles. Então, pode Entendi. energizar no sol, na lua. E aí tem que estar em contato com o sol. O ideal não é aquele sol forte do meio-dia, é um sol mais da manhã, ou mais, né, do depois Mais leve, né? mais suave. Aí, e as ametistas são pedras que não podem ficar no sol, que elas desbotam. Elas ficam desbotadas. Então, em geral, os azuis escuros, violetas, são cristais que eles gostam mais da energia lunar, assim. Embora todos os cristais possam ficar no sol, na lua só ter esses cuidados de daqui a pouco, não deixar a ametista no sol bem fraquinho, né? Daqui a pouco, enfim. A chuva também é uma boa forma de energização se você mora em casa, né? A pessoa mora em apartamento, como é que ela vai deixar na terra? Pode ter um vasinho só com terra, eu tenho isso, né? Como eu moro em apartamento, tem um vasinho de terra vazio, que aí eu só coloco os cristais ali. Por exemplo, as hematistas que você mostrou, né? Então eu molho elas, seco e deixo elas sobre a terra. A terra é uma ótima forma de energizar e limpar os cristais. Você intenciona Mesmo que sendo eles. em vaso, porque eu tinha lido também uma questão que quando é em vaso, quando é um lugar controlado, né? Uhum, Não valeria tanto a pena. O ideal, claro, nós estamos, quem está em uhum, apartamento tem que fazer do jeito que dá, né? sim. Mas até onde eu tinha lido também era a questão dos vasos, não chegava a ser tão potente quanto na terra mesma, né? Em ambiente Uhum. livre, né? Vamos dizer assim. É, se você for pensar assim, claro que na terra é bem melhor, porque aí tá em contato direto, mas no vaso funciona assim, dá para Ah, que limpar bom. no vaso, porque eu experimento e funciona assim. Então é aquilo, né? Você vai molhar com a água da torneira, mesmo uma água gelada, assim, entendeu? Se você vai levar para cachoeira ou para praia é mil vezes melhor. Então, realmente, quando É, você leva o óbvio. cristal para o habitat natural dele na natureza, com certeza então, se você vai para esse ambiente, você pode trazer uma água. Se você vai para cachoeira, para praia, você leva uma garrafinha e traz para casa para limpar os cristais também. É uma ótima forma de trazer um pouco, né? Se você não consegue levar todos os cristais daqui a pouco, você tá cheio de cristal, você vai carregar todos, Uma né? Muito pedra, peso. coleção de pedra. Eu saio e depois fico desesperado. Meu Deus, tu vai levar isso tudo. Então eu já tenho feito o contrário. Às vezes, quando dá, eu levo alguns assim escolhidos e trago uma Uma garrafinha para. garrafa d'água, boa ideia. Boa ideia. Uhum. Boa ideia. Sim, sim. Então, eu vou te deixar assim, não sei se tu quer falar alguma coisa mais específica de algum cristal para esse nosso momento, assim, de isolamento social, de estresse, de angústia, até de Uhum. imunidade, né? Posso falar sobre isso. Em geral, a forma que eu trabalho assim com os cristais, eu foco mais na energia que eles emanam. Então, assim, qual é o cristal qual a energia que esse cristal emana, que é aquilo que eu falei no princípio. Ele tem uma energia mais calmante, energizante, ele vai te conectar com isso, ele vai te despertar isso, que é como se fosse a essência dele. E aí, dentro disso, porque assim, as doenças em geral, as desarmonias que a gente sente, cada pessoa vivencia ela de uma forma. Então, eu acho muito limitado falar assim, só para dar uma introdução, assim, tá? Para dizer como eu Exato, é penso, isso assim, para aí. poder trazer alguns cristais. Então, por exemplo, as pessoas têm ansiedade, mas uma pessoa vai lidar com a sua ansiedade dormindo, outra vai ficar vendo TV, outra vai comer, outra vai fingir que nada está acontecendo. Então, são o mesmo sintoma, mas a pessoa reage de formas diferentes. Então, aí seriam cristais diferentes para cada pessoa. Então, o que que é Ah, interessante? A pessoa entender como que isso te afeta, como que essa ansiedade te afeta. Então,
Nesse momento que a gente está em casa, assim, com tudo parado, né? Como que isso tem te afetado? Você tem se sentido mais triste, mais ansioso? E como que aí você reage diante dessa desarmonia? Aí, dentro disso, aí é uma gama de cristais, mas eu posso trazer algumas ideias, assim, em linhas gerais, não como uma bula de remédio, porque eu não gosto muito daquelas tabelas, assim, Sim, exato, ansiedade, tal, 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 exato. tal, 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 tal. É, Porque o cristal, ele é muito amplo, se a gente tem esse olhar, é muito limitado, assim. Então, cristais que eles são calmantes, por exemplo, que se você está muito agitado, você está em casa assim, não aguento mais, com agitação, então vão te ajudar a acalmar, tipo o chá de camomila que eu falei. Então, quartzo verde é um cristal ótimo, ele traz assim uma energia da natureza. Pode usar ele no coração, pode usar ele no esse plexo aqui é um solar. quartzo verde? Isso, Ó, exatamente, quartzo verde. Tem um canal no YouTube também que eu já deixei alguns vídeos ali sobre limpeza, que é o nome do meu espaço, Aurora Pachamama. Depois, se alguém tiver dúvidas de limpeza, pode ver lá, tem já uns videozinhos sobre isso que eu já deixei ali reservado também. Se a pessoa perdeu, né, o início, como limpa, como energia, você sempre tem essas dúvidas gerais, aí sim, pode sim, depois sim, pesquisar. com certeza, com Aí certeza. tem água marinha também, que é um cristal ótimo, ele é excelente, assim, é bem tranquilo, ele vai te... Se a pessoa tá uma angústia no peito, ele vai ajudar a liberar, ele acalma as emoções, assim. É um cristal bom, a florita, ele é um cristal excelente, que ela vai te conectar, vai te trazer paz no meio do caos, é um cristal de meditação, que ela Esse te aqui é conecta o com quê? Esse aqui faz parte. Ai, deixa eu tentar achar o a foco aqui. amazonita, amazonita. Ó, pena que não dá pra ver É, ele é bom pra direitinho, mas ela é. garganta. Ele é Não mais assim, pra consigo. tu ter coragem de se expressar. Eu tô vendo, é a amazonita. É, Isso. Bom, aí para tristeza, o que que a pessoa precisa? Se ela está muito sem ânimo, sem energia, pode usar os cristais mais yang. Então, os cristais que têm energia de força, a bronzita, o olho de tigre, como você falou, vai trazer mais coragem. A hematita também é um cristal que vai. E você falou sobre o sistema imunológico. Em geral, os cristais que vão fortalecer o sistema imunológico são da região do timo. Então, o timo que fica assim aqui entre o coração e a garganta, fica no meio do peito, né? Que a gente pode dar umas batidinhas para fortalecer o timo, que vai trabalhar o sistema imunológico. E aí os cristais dessa região são os cristais verdes. Em geral, os cristais verdes trabalham a cura física. Então, todos os cristais verdes têm uma energia da natureza, como se você fosse fazer uma trilha no meio da cachoeira, numa floresta, num parque. Essa energia assim de bem-estar é a energia dos cristais verdes, a esmeralda, quartzo verde, o jade, né? Que você conseguir, assim, a pessoa, não, se você tem só quartzo branco, também o quartzo branco é um cristal excelente. Ele é tipo um coringa, né? Que é aquele quartzo transparente. Que é o cristal, quando a gente pensa em cristal, é aquele mais tradicional, né? O cristal branco, ele é pura luz, então você pode programar ele para qualquer intuito. Então, a pessoa, por exemplo, tá com uma sensação assim desarmonizada, né? Eu tô triste, eu tô ansioso. O que que você vai programar no cristal? O oposto que você quer. Sempre a gente tem que fazer as programações no positivo. Então, alegria, ânimo, bem-estar, equilíbrio, saúde. Aí tu pega o esse aqui cristal. seria um. Isso, quartzo transparente branco, exatamente. Ah. Então, pega um cristal, faço essa limpeza já prévia, trago ele para o terceiro olho aqui assim e falo 3 vezes em voz alta aquilo que eu quero. Então, alegria, alegria, alegria. Pronto, já está programado. Aí eu posso segurar ele, posso colocar ele aqui no meu timo, posso fortalecer, né? E, e aí, para usar, a gente pode deitar e ficar com os cristais deitados no nosso corpo uns 10, 15, 20 minutos no máximo, já também ajuda a trazer essa energização. É uma coisa super simples, né? Bem acessível. A pessoa pode ter um kitzinho de cristais e colocar ali, ver os pontos dos chakras, deitar e se energizar, E tem que é uma uma questão forma de também dos acessar. tamanhos, né? Tipo assim, é mais Aham, difícil tu trabalhar quando um é tão pequenininho assim, né? uhum, Do que quando um cristal é um pouco maior, né? Tem alguma questão isso. assim? Sim, tem. Então, o ideal é quando a gente vai trabalhar na terapia, assim, no corpo, a terapia com os cristais, é ser um pouco maior, os tamanhos médios. Que não seja nem tão grande que vai te sufocar, né? Imagina Sim, uma pedra exato. enorme. Tipo, esse aqui é mais um cristal de ambiente que eu tenho aqui na minha mesa, Ai, né? Tá sim! vendo? Ah, imagina eu Bota no colocar um cristal, terceiro nem olho. cabe, né? Ó, nem cabe na testa, vai te esmagar, assim, ó. É, Então, realmente, os cristais de ambiente são maiores, assim, claro. os cristais do corpo são menorzinhos. Tem um cristal aqui num vasinho, assim, né?
É um tamanho Sim, bom, assim. Claro, tem alguns cristais que são naturalmente pequenos, e aí é como ele sim. vem na natureza, é pequenininho, a magnetita, o topázio imperial. É, Mas eu dá para tenho uns usar que são os também. farelinhos aqui, ó, coitadinhos. Aham, isso. Mas assim, mesmo se você usa um cristalzinho desse, já é alguma coisa, assim, é melhor do que É, nada. é, Ajuda. é. E você pode usar as pontas de quartzo para ampliar. Então, se você tem um cristal pequenininho, você pode deixar uma ponta de quartzo do lado, que aí vai potencializar a energia desse cristalzinho. É uma Ah, isso é dica muito também. legal. Isso é muito legal. E para quem nunca trabalhou com cristais, assim, por onde começar? Tipo, kit básico, existe alguma coisa desse gênero? Acho que Sim. eu vou gostar de cristais. O que que eu preciso fazer Uhum. para começar a olhar para toda essa energia, né? Para todo esse Uhum. novo mundo, né? Sim. Então, assim, dicas básicas é primeiro ter isso em mente, ter os cristais que são de ambiente e os cristais que são teu, pessoais, que você vai usar em ti no teu tratamento. Porque quando você começa a deixar um cristal no ambiente, ele vai ficando com uma energia mais densa, mais pesada, porque ele vai transmutando, limpando a energia do ambiente. Então não é legal você deixar assim o cristal totalmente exposto ali em cima da tua mesa. É legal você ter uma casinha para eles. Pode ser um lugar não totalmente fechado, porque o cristal precisa respirar, mas ter um lugar delimitado, seja assim a tua escrivaninha, então caixinhas abertas ou coisas que eles, um saquinho tipo organza que eles respiram, alguma coisa assim que você deixa ele num cantinho, entende? Porque ele fica ali Eu usei sabendo esse que pote de vidro. O vidro tem problema? O não, vidro? pode ser, ok. Aham. Então, né, você deixa ele ali num cantinho, tal, e Sim. eles estão reservados para aquilo. E aí, bom, você quer começar a usar os teus cristais em ti, fazer essa experiência de um tratamento com os cristais. Você pode adquirir um kit básico de acordo com as cores dos chakras, que é basicamente a linha de você seguir as cores dos chakras, aí as cores, mesmas cores das pedras. Então, vai no Google, coloca ali cores dos chakras. Ou então já tem um vídeo que eu deixei lá pronto para isso, né? Explicando no canal que eu te falei. Pega a cor do primeiro chakra é vermelho. Então pega as pedras vermelhas, coloca ali, vê onde é que é aquela posição. Então você vai colocar. Os chakras é basicamente as cores do arco-íris, né? Então você sabendo as cores. Então você tendo 7, 8 cristais, você pode usar no umbigo, também no timo, além dos chakras, né? Nos pés também é um ponto interessante. E aí Sabe que eu você cheguei deixa. a ver que até tem em lojas para vender em tamanho médio cristais dos Uhum. chakras, tipo é um saquinho, um pacotinho, um kit que tu Isso, compra, né? Só isso, sempre eu já cuidem, tá? eu Perguntem para faço. uma professora se aquele lugar tu pode comprar, porque eu tive a sorte de comprar e eu não tenho nenhum aqui, pedras pintadas, tá? Ah, é Então, tu verdade, são achar que tu interessante. comprou um quartzo azul e tu comprou tinta. É E uma eu ágata fiz tingida isso. de azul. E eu comprei um Sim. pacotinho cheio. E aí Uhum. eu. Ah, É muito comum isso. é, então prestem atenção antes de comprar, perguntem para uma professora de cristais, alguém que realmente conheça cristais, porque pode ter essa sorte, né? Que infelizmente acontece. E aí você tem que, por exemplo, citrino é um cristal que é dificílimo de achar. A maioria dos citrinos é ametista queimada, porque primeiro a gente está aqui no sul, tem muita ametista. Então eles colocam ametistas em fornos, alta Exato. temperatura e fica amarelo. Então como é que você vai identificar um citrino? Que é queimada, uma ametista queimada, né? Um citrino, ele é bem amarelão, ele é bem forte, assim. Ele tem uma parte branca e, em geral, o citrino, ele é bem clarinho, quase transparente. Ele parece até um fumê, assim. É. Então, Quer é ver, por difícil. exemplo, esse aqui, ó, que eu vou tentar conseguir fazer o foco, porque como a professora já conhece, ela já sabe que É pedra eu um tô falando. jaspe, um Ó, jaspe leopardita. mas ele é todo manchadinho, ó. Mas esse Uhum. aqui, como eu já conheci todos os meus manchados e estão lá na rua para minha filha brincar, eu sei que esse aqui não é, mas olha esse outro aqui também, que é todo. Ai, que coisa triste eu não saber Isso, fazer o essa é uma foco. ágata tingida. E as ágatas também tem muito aqui no sul. Então, Ó. essas pedras tingidas, elas até têm Essa aqui é propriedades tingida, terapêuticas. Isso, mas é da ágata. Uhum. viu? Vocês viram, ó? Então não tem, deixa eu ver se eu faço aqui, eu consigo fazer. Vocês enxergarem ela melhor. Não vai dar para fazer. É uma pena, mas Tem tudo que bem. afastar um pouco, eu acho. Não deixar tão perto. É, mas Isso, aí daí não dá pra ver consegue melhor. enxergar o detalhe. Mas tá vendo que ela tem uns risquinhos, ela tem vários pontinhos, ó. Eu adoro essa pedra.
É, mas ela ainda tem a energia, só que da ágata, entendeu? Aí você usa ela como uma ágata, é como se fosse uma pedra que você pintou, ela não perde a propriedade. Ela tem a propriedade da ágata e você usa ela como a energia que a ágata tem. Então a ágata é uma pedra calmante, também entra naquela lista ali que eu trouxe das pedras calmantes que podem ajudar na ansiedade. Ela traz segurança, na terra. Isso é ótimo. Mas você pode usar nas plantas também, daqui a pouco você, não quero usar na terapia. Você pode deixar nos vasos para Ah, energizar as sim, elas estão plantas. tudo nos vasinhos. Estão Pode todas nos usar vasinhos. para Essas minhas energizar. premiadas, batizadas, estão todas nos vasinhos. Sim. E aí, de vez em quando, é bom limpar esses cristais dos vasos também, porque mesmo eles estando na terra, às vezes os cristais ficam saturados do mesmo elemento. Então, é um cristal Hum. está sempre ali na terra eternamente. De vez em quando lava eles, coloca no sol, muda É, eu eles, botei no porque vasinho, mesmo. mas que fica aqui na rua, na Uhum. lateral, assim, não é tão externo, aqui Sim, no corredor lateral, de uns vasinhos meus que eu tenho, assim. Então eles estão na rua, num vaso, mas estão na rua. sim, sim. É, de vez em quando é bom fazer uma limpa em todos os cristais, né? De tempos em tempos, os cristais do ambiente, os cristais dos vasos. Porque aí, mesmo eles estando na terra, eles já estão no lugar que naturalmente já estaria limpo, né? Mas ainda assim eles ficam desgastados. Então é legal de vez em quando pegar, jogar, trazer outros elementos, trazer um sol, passar um incenso neles, ou fazer uma Sim. limpeza de água com sal e depois a água pura, assim. E o incenso, tu tem algum específico que tu acha que deve fazer? Lembrando que tem cristais que não podem molhar, tá, gente? Lembrando que tem cristais que não podem Uhum. molhar, então o banho com água e sal é para os cristais que podem ser molhados. E no Uhum. caso, o geral pode ser usado. E tem algum incenso assim, ó, esse, alecrim, lavanda, sei lá. Não, pode ser qualquer um, assim, o ideal são incensos mais de qualidade, não aqueles de Sim, carvão, mas qualquer incenso de qualidade de massala, ou aqueles defumadores também são bons, porque tem sim, ervas. Mas se a pessoa tem um conhecimento, assim, de plantas que são de limpeza, pode ser, como tu falou, né? Tem o Palo Santo, que é aquela madeirinha que é, também você pode intencionar a limpeza. Tem pessoas que limpam os cristais só com aquela madeirinha, assim. Então é interessante você identificar qual a forma que você consegue limpar os cristais. E com o tempo você vai aprendendo a lidar com os cristais, como você cuida das suas plantas na sua casa. Você sabe que tem que limpar, regar de tanto em tanto tempo. Então, os cristais você também vai aprendendo a criar essa conexão, assim. Você sabe quando ele ficou limpo e quando ele não ficou limpo. Você vai observando, eles vão ficando opacos. Então, toda vez que a gente usa no nosso tratamento, a gente depois deixa eles limpos. Eu falo que nem a louça, a gente já deixa a louça lavada para a próxima vez que usar. sim, Então, para não depois que ficar usar, tumultuado, que senão depois embola. Uhum. e toda vez Então, na que você verdade, vai tu usar, acha. depois vai usar na outra pessoa, tem que limpar de uma pessoa para outra, né? Isso é Ah, isso é importante, importante. assim. Então, assim, quem trabalha com cristais como terapia, após cada tratamento fazer uma limpeza, né? Pode ser com incenso. Para nós que estamos com os cristais aqui em casa, e a gente usa, vamos dizer assim, 2 vezes na semana. De quanto em Uhum. quanto tempo tu acha que a gente deve fazer essa limpeza e essa energização? Então, a limpeza é cada vez que usa. É, fala que nem a Tá, louça. Tu almoçou, tu tem que lavar o prato. Tu não vai comer de tá, novo no mesmo prato sujo. tá. Então, toda vez que a gente se energiza, a gente limpa. Mas limpar o cristal é tipo remover, porque o cristal ele tá sempre fazendo uma troca. Ele capta as energias, ele devolve, ele faz uma troca energética com o nosso campo. Ele vai harmonizar. Por que que o cristal nos harmoniza? Porque ele tem mais estabilidade molecular. Os átomos, as moléculas dele estão formados geometricamente de uma forma perfeita. Então, ele é como se batesse sempre no mesmo ritmo. E nosso corpo está todo oscilando, pelo nosso Sim, emocional todo, né, sim, oscilante. sim, Então, ele sim, traz essa estabilidade para os nossos campos, assim. Então você coloca ele em contato com o teu corpo, a tua pele, e aí o ideal é se você faz em ti, você deixar ele direto na pele. Se você faz em alguém, não precisa ficar sobre a pele, você pode colocar sobre a roupa da pessoa mesmo. Mas se você coloca em ti, o ideal é você colocar na pele porque fica mais forte, assim. Então, depois que você fica ali, deitou uns 20 minutos, meia hora, você se energizou, você limpa os cristais, pega o ideal, como você mostrou, né, uma tigela de vidro, de cerâmica, só para separado para esse fim, né, não misturar depois com as louças comuns sim, que a gente come. sim, E energizar, limpar da forma como você sente melhor. Cada pessoa eu vejo que tem um elemento mais forte. Tem pessoas que adoram limpar com a terra, com incenso, com a água. Cada pessoa
entende como fica. Não tem muito certo e errado, é como você consegue fazer aquela limpeza, tá? Tem gente que limpa só com reiki, com a intenção. Tudo funciona, desde que você consiga fazer essa limpeza. E aí já a energização é quando você quer potencializar a energia dos cristais. Aí pode ser de tempos em tempos. Então você vai observar, ah, estou usando muitos cristais, nossa, estou atendendo muitas pessoas. Então você vai fazer isso com mais frequência. Daqui a pouco, eu estou me saturando, entrando, purificando alguma região do meu corpo. As pessoas, por exemplo, com dificuldade de comunicação. Aí os cristais da garganta, daqui a pouco vai ficando marrom, o cristal vai criando uma mancha. Aí a pessoa pensa, será que eu tenho que jogar o cristal fora? Outro dia uma aluna me perguntou isso. Depende, pergunta para o cristal, ele não é um ser vivo? Aí eu falo, pega o cristal, medita, pergunta para ele, você ainda quer continuar trabalhando? Tá tudo bem? Você, né? Porque eles também têm um período de vida útil. Daqui a pouco ele Tem. já fez o que ele tinha que Saturou. fazer, você devolve ele para a natureza. Então, o que que você pode fazer? Entregar ele num parque, numa árvore, na cachoeira, no mar. Eu tenho cristais que eu tenho apego, eu falo que eu deixo eles aposentados. Eles estão lá num cantinho, no altar, só de brisa, assim, né? Não Sim, trabalham 15 anos mais. trabalhando com isso, ela deve ter uma aposentadoria bem grande de cristais ali. Tem alguns que eu Ela não vai tenho precisar, dedo, ela vai tem. chamar um engenheiro estrutural só para puxar o saco do marido, que é engenheiro estrutural, para fazer uma avaliação naquele canto onde ela guarda as pedras de que estão aposentadas. É, alguns, assim, que eu tenho um carinho. Outros, assim, às vezes você vai olhar para um cristal e você começa a ver uma determinada pessoa, às vezes o cristal quer trabalhar com aquela pessoa. Então também tem esse desapego, como eu falei no início. A É. gente não é dono dos cristais, a gente está trabalhando junto com eles. Então, às vezes você começa a olhar para um cristal e você começa a vir aquela pessoa na tua cabeça, vem aquela pessoa e você pensa, não, eu não vou dar esse cristal para essa pessoa. Eu amo esse cristal, mas a pessoa também precisa daquela energia e você pode emprestar para ela. Isso é um bom jeito de começar a treinar o desapego. Tem cristais que eu empresto, fica contigo. Aí daqui a pouco eu me desapego, assim, falar, tá, pode ficar, já consegui me desapego. Porque às vezes o início do desapego é difícil, Ó, eu mas vou dizer depois que eu ainda não cheguei nesse nível, tá, gente? Não me peçam os meus, porque não tá dando ainda. Na verdade, quando eu compro uns pra mim, eu penso numa outra pessoa e compro pra ela também, mas os meus são meus por isso. enquanto. Também. É isso que eu falei no início, né? Se você vai trabalhar com terapia ou quer dizer, começar a querer usar em alguém, o ideal é você ter o seu kit para o teu uso e um kit para outras pessoas. Porque o teu kit, os teus cristais vão ficar na tua frequência É, e você vai começar a trabalhar o teu autoconhecimento, que é isso, você vai começar a observar, esse cristal ele tá mudando a cor, ele tá ficando. Então você tá sentindo, você tá vendo, observando ali na prática que você tá purificando aquela região. E você vai levando a tua frequência, teu cristal vai crescendo na frequência junto. E as pessoas, você tem frequências diferentes. é, Então, aí tem. você usa na pessoa, depois você vai usar em ti, você vai sentir que ele baixou a frequência. Então, o ideal é ter um kit para ti e um kit para trabalhar com outras pessoas. Gente, eu E o não meu sei se espaço vocês tem. têm perguntas, né? Se vocês tiverem perguntas, por Ah, favor, tem. vão mandando aí que eu tô com papel e lápis, porque eu gosto de lápis. Tô com papel e lápis aqui para a gente trocar muitas ideias aqui. Sim, eu ia comentar, Patrícia, que no meu espaço eu vendo cristais também, se alguém tiver Ó, interesse. viu? Uns Viu, ó? kits, com incensos, com vários produtos, assim. Ah, isso é importante, ó. Sempre quando eu faço live e que é alguma questão que eu sei que podem vender, além do atendimento, um produto em si, eu gosto de falar, porque a gente está nesse momento de isolamento e as coisas estão mais complicadas de tu conseguir um incenso, de tu conseguir um cristal, né? Esses dias eu fiz uma live de aromaterapia. Também eu acho bem importante, porque a gente tá, tudo bem, é um processo de venda, tá? A gente está vendendo, mas a gente está vendendo um autoconhecimento, um autoatendimento, né? Então, assim, para ajudar vocês, se vocês quiserem, então que coisa boa saber disso, ó. E aí vocês vão saber também que não vão comprar cristal pintado, que nem eu comprei, né? Porque eu achei bonitinho e comprei um cristal tingido. Sim. Eu fiz um vídeo sobre isso, cristais verdadeiros e falsos. Se alguém quiser, depois confere. Tem diversos cristais, turquesa, tem os cristais que são sintéticos, que é aquela opala, que aí o pessoal vende como pedra da lua, que é a opalina. Então tem uma Tem uma que lista eu ali comprei que veio horrores, que é de. aquele mais roxinho, como se fosse o. Como é que é o nome? Ai, como se fosse o lilazinho, assim, todas tingidas, claro, tirando essa minha aqui, que não é, né? Mas todos os outros tingidos. Uma Tudo dica para a tingido. pessoa ver que é tingido é assim, as ágatas, elas têm faixas, que são faixas que elas passam assim, em todo o contorno do cristal é uma faixa horizontal. Então ela se observa, se o cristal ele tem uma aparência meio manchada,
com faixa é uma ágata tingida. É um cristal muito comum aqui no sul, porque aqui tem muito ágata e ametista, muitas minas de ágata e ametista. Então, é muito comum ter essas pedras tingidas aqui. Olha E aqui, às ó. vezes Quer a ver pessoa uma vai coisa, ó? encontrar. Vou botar mais É, distante aqui para daqui poder também. enxergar, ó. Essa eu sei que é É uma tingida, tá, ágata. gente? Mas olha aqui uma manchinha nela, ó. Ela Mas é elas uma, funcionam ela, melhor que as pedras queimadas até. ó, aqui, Não ó, é com tão esse ruim. reflexo. Daí aqui Aham. tem uma outra cor, ó. Bem como Uhum. se eu tivesse apoiado em algum lugar, ó. Ela tem outra cor, Isso. que é onde ela tem mais retinho. E aqui tem outra, ó, que eu também desconfio que é manchada, por isso que eu não uso. Ela tem esse lado todo assim, dá pra ver umas Uhum. manchinhas, e o outro lado colorido. Sim, mas pode usar, não tem problema de usar. Ela, assim, as pedras, elas não vão ter a energia das cores, porque os cristais, as cores já trazem um pouco da energia. Então, se você conhece um pouco da energia das cores, isso já fala um pouco da propriedade. Por exemplo, as pedras rosas vão trabalhar o amor, as pedras azuis são calmantes, as verdes, como eu falei, trazem equilíbrio para cura física, as pedras roxas trabalham a espiritualidade, as pretas trazem proteção, introspecção. Então, isso aí já é uma dica, assim, da pessoa, se ela estudar um pouco a energia das cores, ela já começa a entender um pouco a energia dos cristais. E aí, claro, tem a energia Mesmo dos se ele tiver minerais. tingido, mas daí tu não vai saber que Não, cristal aí tu tá isso que eu ia usando, né? falar. E aí, então, os cristais tingidos não têm a energia das cores, porque não é a cor dela natural. Mas ela tem a energia do cristal que tá por baixo. É como se fosse uma maquiagem. Pensa assim, não é tão ruim. Ele só tá com aquela aparência ali externa. O que é pior é o cristal que é sintético, porque ele não é um ser vivo, ele não tá, ele é fabricado assim, né, com uma energia mais, que eu digo, mas como um plástico, ele não tem uma energia É que viva, nem né? esse aqui esse meu brinco aqui é um vidro. Ele não é um cristal, ele é um E vidro. Então eu sei que eu tô usando um vidro na orelha, né? Não é um cristal, né? e a pessoa usa como enfeite, assim, um cristal sintético, Exato. né? Mas o que é pior é o cristal que é queimado, tipo o citrino, porque muitos livros às vezes trazem o citrino assim como uma energia, que é a ametista queimada, né? Eles até colocam a ametista queimada, o citrino queimado e colocam uma propriedade assim. Eu não sinto tanta propriedade de cura, porque o cristal ele foi danificado na estrutura Foi. dele. Imagina se você coloca um cristal no forno, altas temperaturas assim. Ele ainda vai ter alguma energia, sim, mas ele não tem nem a energia do citrino e nem a energia da ametista. Ele pode ter uma outra energia, sei lá, Tu não mas não sabe o tem. que tu tá trabalhando, né? Ele É. não tem, ele tem uma energia que ele não tá morto ali, ele tem uma energia da pulsação dele, né, como uma rocha, assim. Mas ele não tem as propriedades nem do citrino e nem da ametista. Então isso é importante ficar claro, assim, porque em questão de energia, gente, até uma brita ali no chão, aquelas pedras que tem na rua, tem energia, porque também não são rochas, assim. Então, qual a diferença das rochas para os cristais? É que os cristais são rochas que têm estrutura geométrica perfeita. Então, eles têm, como eu falei, os átomos, as moléculas, eles formam, então, desenhos geométricos, triângulos, tetaedros, hexágonos. E essas geometrias, tudo no universo é feito de geometria, né? Então, é muito Sim. interessante É. isso. Então, é essa geometria que traz essa perfeição para o físico e traz essa energia de perfeição para o nosso campo. Por isso que a gente usa cristais e não uma pedra do chão ali que tu pegou na rua, para trazer o Claro. tratamento com os cristais, só para trazer essa clareza assim também. É. É. Sabe que eu tenho essa pedra aqui que eu acho que é obsidiana, tá? Não me lembro o nome dela. É, eu acho Eu que acho ela sim. muito bonita, mas eu não me sinto segura em usar ela. Eu acho ela muito, É, eu acho ela muito densa, sabe? uhum. Em geral as pessoas têm esse tabu assim com a obsidiana, esse medo, porque ela vai trazer o nosso lado sombra à tona. E aí, às vezes, a gente pensa assim que vai ser uma coisa horrível, sei lá, que a gente não vai conseguir dar conta. Mas é tranquilo, é só saber usar. Tem que saber usar o obsidiana. Então, o ideal é você não fazer um uso contínuo, como um colar, uma coisa assim, porque Sim. ela trabalha, ela traz muito o subconsciente. O que que é a obsidiana? É uma lava de um vulcão. O que que ela que se resfriou muito rápido? Ela não chega a ser um cristal, então é uma rocha vulcânica, que não criou aquela perfeição geométrica que eu falei. Então, como é que é a energia de um vulcão? Explode aquilo, vem à tona, né? Então ele traz à tona o nosso poder, assim, ele é um espelho do nosso lado sombra, aquilo que a gente não está enxergando na gente. Isso pode ser bom para um processo de autoconhecimento.
Por exemplo, você percebeu onde você não está sendo legal com o filho, com o marido, com alguém, ou consigo mesmo, estou sendo muito dura. Isso aqui, então, isso aqui, como é que Para a gente sentar e pode para usar? meditar, né? Seria para Isso, a meditar no gente sentido, a meditação do autoconhecimento, né? Porque existe vários Isso, a tipos gente de pode usar meditação, para mas meditação ou pode usar também no primeiro chakra, como é uma pedra mais raiz, que ela sim, vai ajudar pessoas que ficam muito entupidas para liberar ou para ativar o seu poder pessoal. Pode usar nos pés para ancoramento. Nos pés ela é ótima, assim, pessoas que precisam se ancorar, abrir o chakra dos pés, assim, aterrar mais. E sim, o ideal é usar ela com quartzo branco junto, que aí o quartzo branco ameniza a energia que foi ativada. Então, ela como se fosse polarizasse essa energia que traz à tona, assim, do medo, dessa parte que a gente sim. não Não lidou. conhece, né? Nosso oculto, né? Mas Ah, tem muito muitas legal. pessoas que demonizam a obsidiana e ela é uma pedra ótima. Só tem que saber assim, aí usa por pouco tempo, entendeu? Usa numa terapia, assim, e ela sempre vai trazer um insight. Então, é uma pedra ótima, assim, que o ideal é usar ela quando a pessoa já está pronta para assumir responsabilidade pelo seu processo. Exato. Se a pessoa está É isso bagunçada que é essa emocionalmente, sensação que aí eu tenho. É não é exatamente isso que eu. legal. A pessoa já chega assim, desarmonizada, chorando, desequilibrada, que Não. vai trazer mais coisa do inconsciente da pessoa. Então, essas pedras que trabalham, o ideal é quando a pessoa já está bem. Eu estou pronta para ver o que que tá, por onde que eu estou patinando nisso, o que que eu posso melhorar. Aí ela pode usar a obsidiana nesse sentido. Mas Ai, quando você bem estiver legal. bem, usa assim, não, você vai ver que não tem nada demais, assim. É, Use em na chama verdade, assim, interna. eu normalmente uso os meus cristais, né? Como eu pratico o reiki à distância, né? Que eu tenho dado preferência para o isolamento social e por isso eu não tenho feito muitos atendimentos do cone. Eu uso, enquanto eu uso a minha Chica, que eu mexo, que eu tenho a Chica, que é a minha boneca do reiki, né? A Chica é uma bonequinha de pano que eu fiz há muitos Ah, anos atrás, então eu uso a Chica para fazer o reiki à distância. E aí eu separo alguns cristais, então eu boto nos pontos que eu acredito que sejam interessantes. E realmente, obsidiana, como são atendimentos em casos agudos, né? uhum. Eu não me sinto segura em usar. Disse, gente, ele não tá legal. Eu não sinto exatamente isso que eu falei. Eu não sinto que a obsidiana seja uma pedra de proteção, né? Ela Uhum. é pesada, ela é densa, mas eu não sinto que ela protege como como a sensação que eu tenho no caso do olho de tigre, né? Que esse aqui é um colarzinho, ó. Aham, sim, sim. Eu posso Então, explicar um pouco a diferença disso, porque que ela, uma pedra boa de proteção nesse caso seria a turmalina negra, para limpar e repelir as energias negativas, assim. esse aqui Mas não é. por que que a obsidiana está classificada como proteção? Proteção nesse sentido, se você vente aonde é que está a tua sombra e você cura a tua sombra, é por aí que as energias negativas nos pegam. Então, quanto mais você blinda em ti mesmo os teus aspectos que são negativos, mais você está protegido, porque a proteção final é você estar É o inteiro na tua autoconhecimento. integridade. Isso, é por isso que ela é uma pedra de proteção, entendeu? Não necessariamente que ela vai criar um campo que vai te proteger. Ela vai te mostrar onde que você está abrindo uma brecha para atrair essas energias. Só que, é claro, para você enxergar, você tem que já estar bem. Eu falo que ela é Sim, tipo o espelho da madrasta da Branca de Neve. Ela vai te dizer, tem alguém mais bonito que eu? Tem. Pá, ela dá a verdade, assim, na lata. sim, Então, realmente, exato. tem que Tu estar tem que estar pronto para pronto usar. para Ela, ouvir o que vai te ela, contar. Então, ó, tudo bem, mas tu tem isso, que é estar uma pedra de forte. poder, para assumir o poder, uma pedra de poder pessoal, seria isso. É, eu tenho um amigo meu que ele é xamânico, né? Ele faz constelação familiar e atendimento xamânico. E então também faz constelação xamânica, né? E no cachimbo dele, ai, me ajuda nos nomes, porque eu não sei nomes xamânico, mas no cachimbo dele, que não é o nome cachimbo, é outro nome. Ele usa, tem três cristais, e um deles é a obsidiana. Uhum. Então, assim, eu acho muito peculiar isso, logo no cachimbo, que é um problema, é um trabalho interno, né, que tem, que não é como Uhum. quem fuma cachimbo aqui, né? Ou fuma um cigarro. Uhum. É um ritual, né? Que nem tomar chimarrão, é um ritual. E aí me chama muita atenção isso de ser, gente, ele tem uma obsidiana no cachimbo. Isso tem que ser olhado. Se assim, alguma coisa tem nisso tudo, né? Não, mas tem pessoas que conseguem transitar nesse mundo oculto assim, tranquilo, sem tanto esse medo, né? Às vezes a gente tem mais o medo que nos Nos para, bloqueia, né? Uhum. mas em si não é um cristão ruim, é só você saber se a pessoa consegue andar por esse mundo oculto e voltar e tá, tipo, ok com a sua parte sombra também, e também com seu poder.
é como se fosse uma magia pessoal, entendeu? Então, nesse caso dele específico, se ele tem um domínio da sua sombra, e se ele consegue. Porque um xamã, ele passeia pelos vários mundos, né? Como. Sim. É que nem aquele mito da Perséfone. Ela passa um tempo lá embaixo do mundo oculto com Hades, depois ela volta para cima para Deméter, ela faz essa transição entre os mundos. E numa boa, ela vive um tempo lá com a Hades, volta, passa um tempo com a mãe, com a Deméter, que é a primavera, e tipo, não se perde lá no embaixo. Então, se a pessoa não se perde no seu mundo oculto, ela consegue usar esses Como cristais numa boa. potenciador, né? Dá É, uma. exato, não tem tanto Potencializa. não tem tanto problema, assim. Às vezes é mais a nossa impressão, assim. E também porque a gente lê muitas coisas na internet que às vezes é muito bagunçado, assim. Então, sempre no Sim. mundo dos cristais tem que ter um discernimento, eu falo para os alunos. Tem de tudo, então não é só porque é canalizado que é verdadeiro, gente. Tudo que você canaliza passa pelo teu filtro. Então, tu tem filtros limitados na tua mente, é aquilo que eu falei no início, a tua mente racional tem várias crenças, né? Tu tem várias crenças do medo, você vai canalizar com esses filtros. É como passou o café naquele filtro. Vai ser o teu filtro mental. Não tem como você não influenciar a tua canalização. Então, não é porque canalizado é verdadeiro. Tem sempre ter um discernimento, assim. Então, é É, legal tu que quando sabe você que isso é trabalha muito. com... Né, só para finalizar, quando você trabalha com Finaliza, canalização, finaliza. depois você tem que depois pensar sobre isso, questionar, enfim, né? Usar o lado racional, é isso. É, e usando isso como um link, eu fiz uma live também sobre o Japamala. E aí, Uhum. ontem mesmo eu tava conversando com uma amiga minha sobre usar ou não usar o Japamala numa live, né? E aí, o que eu disse pra ela foi exatamente isso. Eu sinto que eu não devo usar o meu Japamala, que é um instrumento de prece, que é um instrumento de autoconhecimento meu, como também instrumento de proteção numa live. Então, Uhum. assim, Pati, sinto que eu preciso de um japamala para mim fazer as minhas preces, as minhas orações. E se eu quisesse usar um japamala para proteção em live, seria um outro, né? E é uma coisa bem pessoal. Eu disse, Pati, mas a minha professora disse tal coisa. Eu disse, não, é exatamente isso. Tu tem que ir pelo teu insight, tu tem que ir pelo aquilo que tu sente, porque não é uma coisa ah, 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 É uma fixada, regra né? para todos, né? Sim, claro, exatamente. Que é como tu falou, daqui a pouco a pessoa, ai, mas eu não gosto da obsidiana e ponto, ponto final, nada a ver com o que essa mulher tá falando. Tá, gente, tá certo. Cada um tem. Tem gente que é totalmente contra o uso de sal nos cristais. Então, assim, Exato. tem pessoas que são muito radicais no ponto de vista, que é aquele jeito e pronto. Não é assim, gente, tem que ser flexível. Então, é aquilo como tu falou, funciona para ti. Tipo, né? Eu É, já teria uma outra opinião sobre isso, mas não importa a minha opinião, porque isso tá certo para ti. Então, cada um tem que seguir a sua própria consciência. E, claro, com os cristais você tem que ter um fio condutor, porque é como eu falei, o exemplo das plantas, né? Todo mundo sabe que café energiza. Mas a pessoa, se ela já tem uma resistência para o café, ela toma café e dorme. Então, tipo, como é que tu vai dizer para a pessoa que o café deixa acordar se a pessoa toma um café e dorme? Para ela não funciona, porque ela já tem uma resistência no corpo, o corpo dela é diferente, tem um outro organismo. Então, o nosso campo também influencia a energia dos cristais. Um cristal que ele tem uma influência para ti, ele tem aquela influência que é dele. Mas quando ele entra em contato com o teu campo, aí são duas influências diferentes. Então também é interessante a gente observar isso. Por isso que as pessoas canalizam às vezes coisas diferentes. Um cristal que uma pessoa fala que é para acalmar, outra fala que é para energizar, porque a pessoa percebeu daquele jeito. Mas o que que é a essência do cristal sem a tua interferência? Entende? É isso exato. aí que tem que ter o discernimento que eu falo. Então, como a gente vai chegar nesse ponto? Por estudos, comparando livros, estudos, tendo a sua experiência, sentindo a energia. Então, você quer estudar os cristais? Pega o cristal, segura ele vai ter uma pulsação. Segura ele com a mão que tu não escreve, porque é a mão não dominante, não tem a influência da mente racional. E vai ali contatando ele, perguntando por que que você serve, qual a sua função. Às vezes aquilo vem em mensagens falada na mente, às vezes você vê imagens. É muito simples, assim, dessa forma que eu escrevi o livro, realmente meditando com os cristais. Então o cristal é um livro vivo, você pode entrar em contato com ele. Eu falo que é que nem o filme do Avatar. Você pega ali, que faz um clique, né? Tem aquele fiozinho que Aham, conecta a aham. tomada. E É você bem. conecta com ele, e você faz esse link e começa a perguntar. Às vezes as pessoas têm dúvidas. Ah, o que que eu faço? Meu cristal quebrou, o que que eu faço? Pergunta para o cristal se ele quer ir para É, a natureza, se ele quer continuar trabalhando,
Se ele quer ir para outra pessoa, às vezes ele se quebra no meio, mas ele quer ir com outra pessoa. Às vezes ele Esse quer aqui, por trabalhar exemplo, contigo. lascou, ó, coitadinho. Sim. Esse Às aqui vezes foi a no pessoa dia que ajuda meu filho ganhou esse cristal, ele derrubou e lascou. sim. A pessoa lê um livro, sempre que quebra tem que jogar ele na natureza. Não necessariamente. Então tu tem que perguntar, porque é isso, caiu ali de acidente, né? Caiu da mão dele. O que que você vai fazer? Ele só se lascou, paciência, continua usando, entendeu? Né? Se ele quer continuar trabalhando, então é como fosse um machucado ali, ficou com o joelho ralado. Tá Não tem raladinho problema, ali, mas tá né? firme e forte no processo do trabalho dele. Tá tudo certo. Isso, aham, É. exatamente. Eu acho que assim, existem. É aquilo que a gente começou no início da live. Existe o nosso lado racional e o nosso lado espiritual, né? O nosso lado do sensitivo, né? E sempre usar os dois, né? Eu tenho um professor meu que falou sobre isso usando uma outra metáfora, mas eu vou utilizar a metáfora dele para isso. É como uma borboleta. Se tu não tiver o racional com o teu espiritual, com o teu conhecimento do que tu acha, do que tu percebe, tem um desequilíbrio, e daí a borboleta não voa, né? Então, assim, por exemplo, o japamala. O japamala arrebentou, a maioria diz, agradece pelo processo que ele fez e joga as bolinhas fora, né? Mas o cristal já tem uma outra visão, tu não precisa necessariamente pôr fora, né? Então é isso é Uhum. importante, ter o conhecimento e canalizar junto com o que que tu acredita que deve ser feito, né? Isso é muito Uhum. legal. Nossa, já consertei tanta japamala, terço, eu gosto de rezar terço. Já consertei meu terço 1000 vezes, assim, imagina meu terço veio de Fátima, se eu vou jogar ele fora porque ele se arrebentou. Então, Aí também tem você aquele conseguir apego também, né? reciclar, transmutar a energia. Às vezes você tem que só fazer uma limpeza. Por que que ele se arrebenta? Porque ele transmutou alguma energia que veio para Exato, ti, né? Então exato. você transmuta aquela energia, pega a japamala, limpa, purifica ele com a tua intenção. Eu digo assim, nada é mais forte que a nossa intenção, tanto para É, cura como para proteção. Se você está íntegro, se você está com a tua mente forte, se você o teu poder é mais forte que qualquer poder que venha contra é, ti. Então, é, é muito é, acreditar em si e tapar os seus buracos, que é os buracos da tomada por onde vem a energia negativa. A gente descobrir aonde que estão os buracos da tomada. E aí vai tapando esses buracos cada vez mais, você fica mais inteiro, mais forte. Cada vez precisa de menos proteção externa. Isso eu vejo pelo meu processo, assim. Quanto mais eu me curo, né, a morte dos xamãs vai lá no inferno, resgata uma parte dolorida. Então, como é é, interessante, é importante a gente aproveitar esse momento da quarentena e olhar as nossas feridas é, também para curar. é, E não ficar assim, não é. quero ver isso. Não, ficar só se anestesiando vendo Netflix, né, ou Não, comendo. não, Aproveita não, esse não momento pode. para atravessar essa dor, curar, buscar ajuda, se precisar, né, enfim. Na verdade, eu acho que, ao meu ver, todo esse processo do isolamento é nos obrigar a nos olhar. Uhum, sim, exato. É uma obrigação. Quem está negando isso, quem está dizendo, ai, agora não está dando, agora eu não posso, a gente respeita como terapeuta, né? Cada um tem seu momento, assim. Mas Sim. eu, Paty, acredito que é para isso, né? E tudo bem se tu não quiser olhar. Mas uma Uhum. coisa que tu falou que é muito interessante, que é o que eu uso como a árvore, né? A árvore forte para atingir o céu precisa de uma raiz longa para atingir o inferno. Se tu Sim. não se der conta que tu precisa com essa raiz longa para olhar o teu lado obscuro, o teu lado sombra, tu não vai conseguir ter um galho lá alto. Então Uhum. é esse o ponto, assim, o autoconhecimento, o olhar para o teu lado negativo, porque daí tu torna ele consciente e tu tem condições de te olhar melhor, né? Então isso é importantíssimo, assim. E quando a gente fala de lado sombra, a gente sempre pensa numa coisa que é o lado negativo, como se fosse ruim. Mas às vezes o lado Não, sombra é você não assumir o seu poder. São coisas que a gente pensa que são coisas boas também. E que tá no lado sombra só porque a gente tá com uma dificuldade, assim, de de assumir a olhar. força. É, De assumir que a gente tem bastante capacidade, porque a gente pensa, não, imagina se eu vou ficar sendo orgulhosa, se eu vou ficar sendo metida, sei lá. Então, a é, sombra também pode ser não assumir o seu poder em todo o exato, potencial, assim, né? exato, E exato, você usou o exemplo da borboleta. Esses dias eu fiquei meditando, assim, como que cada pessoa tem o seu tempo de entrar na é, crisálida e se tornar a própria borboleta. Então, exato, respeitar o tempo das pessoas que estão vivendo com a exato. gente,
que cada um Exato. tem o seu momento, e o importante é a gente se transformar, porque se a gente está se energizando, buscando ferramentas, como os cristais é uma ferramenta, né? De É. evolução, eu falo que é que nem carregar, você não carrega o seu celular todo dia o meu tá aqui carregando, porque se eu, daqui a pouco, no meio da live, pode descarregar, ele já está aqui na tomada. Então, enquanto você se conecta com essa fonte, qual é o meio por onde você pode se conectar? Seja o reiki, seja os cristais, seja o Magnifica Healing. Você entende que, seja indo para a natureza, seja rezando, como tu, né, na Japamala, o importante é você descobrir o que que te alimenta, não só pela comida, Pois mas é. energeticamente, porque a gente tem um campo de energia, mesmo que a gente não Sim. enxergue e não acredite, o que que alimenta a tua energia, o que que te faz bem, assim. Então, e É. aí você vai buscar a frequência que, gente, com o tempo é que nem tomar banho, você toma banho todo dia. Com o tempo você vai descobrir que você precisa todos os dias se energizar de alguma forma. Quando a gente entra Exato. na prática, fica uma coisa Exato. automática. Você encontra um É. momento do seu dia para fazer isso. Não tem desculpa É. de não ter tempo, É. assim. É você É. adotar aquilo como, tipo, beber água, almoçar. Você encontra um tempo para fazer isso, porque vai ficar um dia inteiro sem almoçar, Tu né? sabe que Então é mais uma tem questão de se uma. organizar mesmo. Sabe que tem uma. Eu sou espírita, né? E aí tem uma parte que o André Luiz fala com o Chico. E o Chico ainda é novo, assim. E aí ele tá falando com o André Luiz. Não, não é com o André Luiz, é com o. Ai, me deu um branco agora. E aí ele, tá, mas tu precisa fazer três coisas. Ai, qual é as três coisas? Disciplina. Qual é a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Então, assim, não pense que a disciplina é o auto-chicote, tá? A disciplina é Ah, entender que tu sim, precisa ter uma rotina dentro daquilo que tu tem condições de cada dia, né? A gente que é mãe, a gente sabe que tem dias que tá muito difícil. E tá tudo sim. bem, né? Então, a disciplina Sim, se dentro do acolher também, autorrespeito exato. também, né? Sim. Não, que é muito comum hoje, nessa época assim de cursos de autoconhecimento, as pessoas, eu vejo, buscam muitos cursos, buscam muitas ferramentas, mas você fica com aquela mala de ferramentas e não usa nada, não serve para nada. Então, assim, como você pode usar os cristais? Às vezes, tá, eu não tenho 20 minutos para deitar e segurar o cristal. Pega o cristal e coloca no teu bolso, pega e usa um pingente, deixa o cristal aqui do lado do sofá, quando você sentar, você senta e se agarra num cristal. Então, assim, é você tornar isso mais fácil, não ritualizar tanto. Às vezes as pessoas pensam que para fazer um tratamento, você precisa ter uma música maravilhosa, uma vela, um incenso, e você não vai ter esse ambiente ideal, assim. Então, o que você Não, tem, às vezes, é isso no dia a dia. Deixa os cristais ali, pega, passa por um lugar, segura um cristal. Ai, me baixou uma ansiedade que agora meu coração disparou. Pega o cristal e segura e põe no teu peito. Assim, é uma coisa simples, entende? Não é para se tornar uma coisa complicada. não. E lembrar de usar, né, gente? Porque a gente não adianta ter os cristais ali na prateleira e eles estão ali loucos para trabalhar e te ajudar. Se você não pega e traz eles para ti, para o teu contato. É que nem beber Eles não água, tu tem que beber caminham água. até ti, né? Tu tem que segurar e botar a intenção, né? É É, isso aí. porque no ambiente eles vão estar energizando o ambiente, mas no teu campo eles precisam estar perto de ti, encostados em ti. Então carrega eles no teu bolso, coloca, põe eles aqui dentro do sutiã ou da roupa, enfim, onde prende eles, né? Tem gente que coloca durex, já vi assim. Ai, Eu não eu acho já disse tão para botar bom assim. band-aid. Eu vou precisar É, salvar a live, tu acredita? Já estamos com 2 minutinhos e correndo. tudo Gente, bem, eu passou super vou rápido. muito, sempre acontece isso com as minhas lives. Gente, vou agradecer profundamente a presença de Obrigada, todos. obrigada, Agradeço Cris. a tua aceitar o meu convite. Uma coisa que eu falo em todas as lives, gente, se vocês gostaram, divulguem. Porque não é divulgando o meu trabalho ou da professora, né? É divulgando a autoajuda, né? Então, tudo que vocês veem que é bom, divulguem o que é bom, que está ajudando o outro. Porque às vezes era aquela palavra que a gente disse, ou o outro colega terapeuta falou, que vai dar um insight que aquela pessoa precisa, né? Eu vou deixar tu ir Sim. falando enquanto eu salvo aqui, porque senão podemos perder a Não, live. imagina, eu te agradeço também a oportunidade, foi ótimo, é sempre bom poder compartilhar e deixar a lembrança do canal ali no YouTube. Se alguém quiser continuar estudando, aproveita que já tem alguns vídeos, tem a página da Sabedoria dos Cristais, que tem várias propriedades terapêuticas. E qualquer dúvida podem me perguntar depois na minha página, Aurora Pachamama, fiquem à vontade também.